Pronto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é o centro de todo o Evangelho. É o centro do Evangelho. Esse assunto permeia toda a palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. Como a gente está estudando Apocalipse, a gente vai partir desse livro de Apocalipse, mas vamos fazer como a gente sempre faz, estudar outros textos que possam dar para a gente uma noção melhorada do que significa as boas novas do Evangelho, o que é o Evangelho em sua essência. Eu costumo contar essa experiência quando eu vou pregar nas igrejas, falando sobre o poder do Evangelho, que está escrito lá na carta aos Romanos, Paulo dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a gente lê esse texto, a gente não se apercebe, né? Mas o poder de Deus envolve tudo, o seu poder da criação do universo, o seu poder que doa vida para o ser humano respirar, o seu poder que sustenta os planetas no ar, o seu poder que criou todos os seres vivos, o seu poder que criou estrelas que são maiores, alguns milhares de vezes maiores do que o Sol. Então, se a gente mergulhar no universo adentro, a gente vai ver um Deus poderoso, com um poder incomensurável, e quando você pensa assim, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a gente não deveria temer, né? Não deveria temer. Tem um outro texto na Bíblia que diz assim, que o amor lança fora o medo. Se eu tenho certeza do amor de Deus por mim, e que o seu poder, esse poder incomensurável, que mantém em sua sujeição as galáxias, os aglomerados de galáxias, os conglomerados de galáxias, todo esse poder infinito está à minha disposição, e ainda mais sabendo o quanto ele me ama, eu deveria viver em paz de espírito e caminhar sobre a superfície dessa terra tranquilo, em paz, certo de que o meu lugar está reservado, guardado, e que ele tomou todas as providências possíveis e imagináveis para que eu esteja com ele um dia na Canaã celeste. Eu preciso me apoderar dessa fé, eu preciso me apoderar dessa certeza, para que a gente ande de cabeça erguida, para que a gente tenha paz de espírito, paz de espírito. Antes da gente começar o nosso estudo, e eu projetar aqui na tela o slide, eu acho que a maioria de vocês já ouviu parte do meu testemunho, né? Quando eu estava lá no hospital e tinha quase certeza que iria morrer, estava só esperando o meu momento. Eu estava constantemente ali no hospital numa batalha espiritual, né? Uma batalha. E quando a gente fala em batalha, a gente só pensa na batalha da gente contra o mal, né? Não, mas às vezes a gente batalha com Deus também, assim como Jacó batalhou com o próprio Deus ali no Vale de Jaboque. Eu estava numa batalha com Deus. E a minha batalha era para que ele me desse essa paz de espírito, para que ele me desse essa segurança da salvação, essa certeza. Eu não queria morrer, porque eu estava achando que eu ia morrer. Eu não queria morrer sem a certeza da salvação. Só que eu tinha um problema que precisava ser resolvido. Eu já vinha vivendo há vários meses da minha vida, anos, melhor dizendo, com uma tristeza profunda, uma crise de ansiedade que me atacava várias vezes durante a semana. Eu perdia o meu sono, perdia a minha tranquilidade, a minha paz ia embora. E eu comecei, gente, no pior momento da minha vida, a pedir a Deus que me tirasse a vida. E eu já fiz tantas orações pedindo a Deus para Deus me levar. No auge, pensei mesmo naquelas besteiras maiores que vocês já sabem, né? Por que continuar vivendo? Para que continuar vivendo? Pensava num jeito de tirar minha própria vida sem pecar contra Deus, porque eu queria morrer, mas eu não queria me perder. Então pensava, essas loucuras estavam na minha mente. Eu não queria mais a vida. Só que a vida não se tratava apenas de mim, né? Eu tinha minha esposa em casa me esperando, tinha os meus filhos. Então Deus precisava me fazer amar novamente a vida. Até que eu passei por uma experiência que alguns de vocês já sabem, né? Eu sempre digo, não foi um sonho, também não foi uma visão. E se você me perguntar, eu não sei dizer o que foi. Eu sei que depois que eu cheguei em casa, que eu tive alta,
começaram a vir à minha mente algumas lembranças, como se eu tivesse passado por esse processo quando eu estava no hospital. Até hoje eu não sei dizer o que foi. Mas eu comecei a ver algumas cenas, né? Por exemplo, as pessoas dizem, né, que quando as pessoas estão passando por aquele momento de quase morte, tem visões, né? Há muita loucura por trás dessas coisas aí, mas eu não passei por esse processo de quase morte, não. Eu não cheguei a esse ponto, né, de estar inconsciente e depois voltar à consciência. Mas em algum momento ali naquele hospital, na minha consciência, eu passei por um processo. Eu vi ali no quarto, comecei a ver essas imagens. No quarto do hospital, Jesus em pé ao meu lado, do lado da minha cama, na minha cabeceira direita. Ele estava aqui em pé e ao redor, no quarto, encostado nas paredes, estavam alguns anjos. E eu ouvia claramente os anjos dizerem assim: Senhor, nós já podemos ajudá-lo, já podemos ajudá-lo. Porque eu cheguei no hospital realmente num desespero só, né? Procurando ar para respirar. As pessoas me perguntavam o que eu estava sentindo e eu dizia: eu só quero respirar. Os anjos estavam querendo me salvar ali, me ajudar. Mas aí, quando os anjos perguntaram isso, eu ouvi claramente também a voz de Jesus dizer assim: ninguém toca nele. É preciso saber o quanto ele quer viver. Eu estou iniciando o estudo de hoje, contando essa história para vocês, porque hoje o Senhor Jesus está interessado em saber o quanto cada um de nós queremos viver. No discurso de Josué, antes da entrada do povo de Israel em Canaã, ele deixou bem claro para o povo de Israel: escolham hoje a quem servir, a Deus ou a Baal. Vocês têm que decidir hoje entre a vida e a morte. Eu digo uma coisa para vocês: escolham a vida, viu? Bem melhor escolher a vida. Que coisa, né? Se alguém chegar para você e disser escolha entre a vida e a morte, é claro, a gente pensa logo, ninguém vai escolher a morte. Mas por inconsciência e por muitas vezes amarmos tanto a este mundo, acabamos escolhendo o mundo em detrimento da nossa relação conosco. E hoje eu quero que a gente estude a Bíblia, a começar por Apocalipse, pensando nessa salvação, nas boas novas do Evangelho. É Deus restaurando a vida do planeta, dando para a gente vida novamente. Nossas vidas estavam destruídas, nós estávamos perdidos, andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, e aí vem o Senhor Jesus, o pastor, o supremo pastor, e dá a vida para recuperar tudo, restaurar tudo. Então, com esse pensamento, com a ideia de mostrar hoje para o Senhor Jesus o quanto nós amamos a vida e o quanto nós desejamos viver eternamente, não somente com Ele, mas com todos os nossos queridos, vamos ao estudo da sua palavra. Feche os seus olhos aí bem rapidinho. Eu gostaria de falar mais uma vez com Deus e convido você para isso. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, obrigado por estarmos em Tua presença. Tua palavra será aberta agora. Nós te pedimos sabedoria, para absorvermos o que o Senhor está a nos dizer e que possamos nessa tarde sermos alimentados. Que o Teu Espírito trabalhe em nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, já está aí na tela. Se alguém não estiver vendo, avisa aí, tá? Mas já está projetado para você aí o nosso estudo de hoje, as boas novas do Apocalipse. As boas novas do Apocalipse é nada mais, nada menos, como eu falei para vocês, as boas novas do Evangelho. O Apocalipse é a apresentação da conclusão do Evangelho. Como é que o Evangelho se procede? Como é que ele termina? Como é que ele acaba? A ideia de Apocalipse é mostrar para você, realmente, que o crime não compensa e, principalmente, que o Senhor Jesus tomou todas as providências para que a nossa vida, até mesmo o nosso planeta, fossem resgatados, transformados para a sua honra e para a sua glória. Você já ouviu falar do Evangelho do Apocalipse? O Evangelho, na realidade, significa boas novas. E o livro do Apocalipse revela a beleza do amor de Deus. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 a 3, nos relatam como o pecado entrou no mundo. Olha que interessante. E os 3 últimos capítulos, de Apocalipse 20 a 22, nos mostram como o pecado será exterminado. Então, Semei, oi.
Não tá tendo nada na tela, não está dando para ver nada. O pessoal está falando aí. Ah, é? É, não está aparecendo na tela, não. Tá, perdão. Então foi eu que errei aqui. Eu achava que estava com a tela compartilhada, mas não estava. Agora sim. Agora vocês vão ver. Ok? Beleza. Pronto. Então vamos lá. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia de Gênesis relatam como o pecado entrou no mundo, e os 3 últimos capítulos de Apocalipse nos mostram como o pecado será exterminado. O Apocalipse contém boas notícias de salvação, né? Apesar do conceito que as pessoas têm que Apocalipse é um livro que traz medo, muitas pessoas temem falar do juízo, temem falar das 7 pragas, temem falar do fim do mundo, mas Apocalipse não é uma carta registrando apenas o que vai acontecer de ruim nos últimos dias. Apocalipse é um livro de esperança, que deve trazer para a gente alegria, certeza de que o mal não perdurará para sempre. Todos nós sabemos que existem consequências por conta da entrada do pecado no mundo, certo? A dor, sofrimento em geral, a separação de Deus, que é uma das piores coisas que aconteceram, né? A Bíblia diz assim, porque todos pecamos e por isso fomos separados da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. A morte também foi uma consequência terrível da entrada do pecado, né? Eu sempre faço questão de lembrar como foi que isso começou, esse assunto da morte, né? Foi numa conversa entre Eva e a serpente. Eva disse, olha, se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Foi assim que Deus disse. A serpente então disse, certamente não morrerás. A mentira de Satanás para fazer com que o pecado, a desconfiança de Deus, a rebeldia contra Deus entrassem definitivamente no planeta. Além disso, como eu já falei no início, a destituição da glória de Deus, resultados do pecado no mundo. Por isso há um abismo, né? Uma separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, olha só que condição a raça humana chegou por causa do pecado, né? Você lembra de Jesus quando estava na cruz, quando ele disse aquelas palavras duras da gente relembrar, né? Mas precisa relembrar. Jesus tem um momento que ele diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, naquele momento, sentiu a ausência do Pai. Em todo momento, desde o momento que ele nasceu como ser humano nesse mundo, ele sempre teve certeza, convicção da presença do Pai com ele. Mas no momento, pouco antes da sua morte, ele sentiu a ausência do Pai, separação do Pai. Por que é que isso aconteceu? Porque sobre Cristo estavam todos os pecados da raça humana. Isso a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando Cristo assume todos os nossos pecados, ele também é separado do Pai. Olha que coisa terrível. Só que essa separação, esse preço, essa paga, o Senhor Jesus fez questão de oferecer, fez questão de pagar, para que essa separação que nós tínhamos de Deus pudesse ser resgatada, pudesse ser resolvida e a gente voltasse a ter um relacionamento com o nosso Criador. Muito bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz Romanos 3, 23. Carecemos da glória de Deus, glória esta perdida por causa do pecado. Você já ouviu falar, né, que todo ser humano ele tem um espaço dentro de si que é do tamanho da pessoa de Deus. Nada que você tente colocar nesse espaço, nesse buraco, se encaixa. Apenas quando o ser humano recebe a Cristo como seu Salvador, esse espaço é preenchido. E é o único momento em que o ser humano começa a gozar de paz de espírito. O que é que Deus sente pela raça humana, queridos? O que é que Deus sente?
João 3, verso 16. Você não precisa nem olhar na tela, né? Para recitar esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a relação de Deus com o povo? Com o mundo? Com os seres criados? Uma relação de quê? De amor. Muito bem. Uma relação de amor. Apocalipse 2, verso 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já tem gente por aí dizendo assim, que a essa igreja que João escreveu, né, porque essa é uma das cartas escritas a uma das igrejas de Apocalipse, algumas dessas igrejas que passaram por 10 dias de perseguição já estão ficando para trás, né? Porque o povo de Deus, mais à frente, quando as profecias começaram a se cumprir, começaram a ser perseguidos e mortos num período de 1260 anos. Era geração após geração, o povo nascia, crescia, era perseguido, morto, 1260 anos. O que a igreja entende, a Bíblia explica como sendo a idade das trevas, escuridão completa, perseguição contra o povo de Deus, muito mais do que 10 dias de sofrimento. Eu quero perguntar aqui para vocês, pedir para vocês levantarem a mão aí, começarem a contar a história de sofrimento da vida de vocês. A gente tem muita coisa para agradecer a Deus, muitas bênçãos, isso é verdade, mas agora eu quero ouvir apenas, se eu perguntasse assim, quem já sofreu muito na vida? Conta aí. Ah, meu amigo, minha amiga. Nós iríamos passar aqui a tarde inteira, iríamos entrar pela noite para ouvir a história de sofrimento de cada um. Né? Eu, minha família, meus filhos, minha esposa, meus irmãos que aqui estão, todos os meus parentes, eu conheço a cada um deles, cada um uma história de profundo sofrimento. Não é qualquer sofrimento, é profundo. Mas ainda bem que o Senhor Jesus, em sua palavra, disse, não temas as coisas que tens de sofrer. O inimigo vai sim perseguir, vai provar a gente, mas precisamos ser fiéis até a morte, pois está garantido através da pessoa de Jesus a nossa coroa, a coroa da vida. Essas são as boas novas do Evangelho. É Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Muito bem. Desde quando existe esse plano de salvação, queridos? Quando foi que Deus começou com essa história de salvar a humanidade perdida? Apocalipse 13, verso 8 responde. Olha o que está escrito. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Olha a resposta agora. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, olha só, Deus que é presciente, Deus que tem conhecimento de todas as coisas, de tudo que aconteceu no passado e tudo que virá a acontecer no futuro, Deus que tem todo o poder para examinar o coração do homem, saber aonde o homem vai caminhar, que passos ele vai dar, esse Deus que tem controle do tempo em suas mãos, passado e do futuro, ele estabeleceu o plano da redenção antes mesmo da fundação do mundo, tá certo? Então, Deus já sabia que seu filho Jesus precisaria vir a este mundo morrer para salvar a raça humana. 1 Pedro 1, 18 a 20. Está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pensa comigo agora, viaja agora na tua cabeça junto comigo assim, pensa antes dos anjos serem criados, a gente já falou disso numa das lições anteriores, mas antes dos anjos serem criados, das criaturas existirem, quando existia apenas um ser incriado, uma composição de 3 pessoas distintas,
que formavam uma única divindade, uma divindade que era incriada, que jamais teve início, que não dá para a gente entender, como eu já falei nas outras lições, a gente não compreende alguma coisa que não começou, mas lá atrás, antes de todas as coisas virem a ser, Jesus já era, Deus o Pai já era, o Espírito Santo já existia. Antes mesmo do mundo ser criado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali, antes de todas as coisas virem à existência, até mesmo a existência do universo, das criaturas criadas, os seres vivos, Deus já decidiu em seu coração. Depois que criarmos os anjos e os homens, eles precisarão ser criados livres. Não poderemos criar robôs. A divindade conversou entre si e tomaram essa decisão. E foi uma decisão plural mesmo. Eles tiveram uma reunião mesmo, até para criar o mundo. Você vai lá em Gênesis e vai ouvir eles falando no plural a respeito de si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus, em sua soberania e sabedoria, sabia que Lúcifer iria futuramente desviar-se do caminho. Então, por que ele não retrocedeu da sua ideia de criar? Porque se ele não criasse, ele não seria honesto consigo mesmo. E o Senhor Deus é honesto em toda a sua essência. Ele não poderia deixar de colocar diante dele um plano simplesmente porque as pessoas que viriam a existir depois da criação poderiam usar erroneamente a liberdade que receberam. Deus tinha o propósito de criar a raça humana e os anjos, e ele foi à frente com isso, mesmo sabendo que o resultado final seria a mais terrível dor que um ser humano pode sentir, que é a dor da morte, e a mais terrível dor que um pai amoroso como Deus poderia sentir, que é a dor de ver o seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário. Então, estava tudo planejado mesmo antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes de tudo vir a existir. Jesus é o nosso único Salvador. Ao morrer na cruz, o que fez Cristo pelos pecadores? Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele está dando aos pecadores a oportunidade de receber vida eterna. Ele morre para que eu e você tenhamos vida. Por que é que eu e você não podemos ser indiferentes a esse sacrifício de Jesus? Por que não? Porque nós merecíamos a morte. E o inocente Filho de Deus se colocou diante de nós para receber o castigo que estava sobre nós. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, nós fomos curados das nossas enfermidades. Nós fomos sarados, você entende? Aqui está toda a essência do Evangelho. Nós somos seres humanos maus. Tira Jesus da tua vida, deixa de buscá-lo através da oração pela manhã, deixa de estudar a sua palavra, deixa de buscar a Deus na igreja, abandona esse relacionamento com Deus que você vai ver o monstro que você vai se tornar. Ah, não, meus pais me criaram com princípios. Não tem princípio que resista a um ser humano que vive longe de um Deus. Não tem princípio que resista. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente confunde princípios com bons costumes, né? Com bons costumes. Mas quando a gente fala que sem Jesus a gente se transforma em monstros, em verdadeiros pecadores compulsivos, contumazes, a gente está falando do orgulho, do egoísmo, da avareza, da mentira. Todas essas coisas começam a ter um outro formato para a gente. Deixam de ser graves e passam a ser, como a serva do Senhor Ellen White diz, né? A justiça passa a ser injustiça e aquilo que é injustiça passa a ser justo para todo pecador que se afasta de Deus. Então, nós precisamos permanecer em Cristo para que a gente receba os benefícios dessa salvação que por um alto preço foi comprada, né? O sangue do Filho de Deus. No Antigo Testamento, o santuário apontava para o Salvador que viria. O sangue dos animais representava o sangue de Jesus.
eram perdoados e salvos pela fé. Não era por causa daqueles animais que morriam lá, não. Os animais não tinham poder nenhum. Aquilo ali era nada mais, nada menos que um tipo. Não sei se vocês já ouviram falar do tipo e do antítipo. O que é o tipo? O tipo é uma sombra. O tipo é um modelo. O tipo é, vamos dizer assim, um protótipo de uma realização muito maior, de algo que é genuinamente real. Então, aqueles sacrifícios oferecidos lá no santuário eram um tipo, uma sombra do maior de todos os sacrifícios, aquele que seria definitivo. O sacrifício do Senhor Jesus, por mim e por você. Depois da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nenhum outro cordeiro mais precisava morrer, porque esse cordeiro foi perfeito. Esse Cordeiro de Deus pode lavar você de todo e qualquer pecado. Pensa um pouquinho comigo agora. Não importa o que você já fez no passado. Não importa quão longe você tenha ido. Não importa quão terrível tenha sido o teu pecado. Não importa se o teu pecado foi tão grande que você passa a vida inteira carregando a culpa. Se esse fardo está te consumindo por causa de algo que você fez, que você considera grave e imperdoável, agora, em nome de Jesus, eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, não há pecado neste mundo que Deus, em seu poder, através do sangue do seu Filho, não possa te remir e te perdoar. Então, essas são as boas novas de salvação, para mim e para você. Eu, por exemplo, era alguém que estava perdido, mas fui achado. O Senhor me encontrou e, através desse sacrifício doloroso, terrível da cruz, Ele me deu a oportunidade de viver nova vida, perdoou os meus pecados, apagou os meus pecados passados, e agora, ainda que Satanás se levante para apontar para mim ou para você a respeito do seu pecado, entenda, há poder no sangue de Jesus para te purificar e te tornar mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã, e ainda te dá o privilégio de antes, quando você era chamado filho de Satanás, quando éramos chamados filhos de Satanás e filhos da ira, por causa do sacrifício de Jesus, que se tornou maldito, pendurado no madeiro, recebeu toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, herdeiros da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos salvadores existem à disposição do pecador? Tem gente aí que ora para santos, faz promessa para Santo Expedito, que faz promessa para São Pedro, para São João, acende fogueira para São Pedro, para São João, e acreditam que esses homens estão vivos em algum lugar, porque acreditam numa dicotomia que a gente vai estudar futuramente. Uma dicotomia. É o homem, o corpo e a alma, são separados. A Bíblia não fala sobre essa separação. A Bíblia diz que o homem é uma alma na sua essência. Por isso que Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Aí Satanás veio e disse, a alma não morre. É a mentira que veio do Éden. Mas quantos salvadores existem à disposição do pecador? Será que a gente deve acreditar nesses santos aí? Nessa mentira que Satanás levantou, dizendo que existem pessoas hoje que estão vivas no céu, intercedendo por mim e por você. Algumas pessoas acreditam que a Virgem Maria, mulher de Deus, santa, escolhida por Deus para ser mãe do nosso Salvador, algumas pessoas acreditam que ela está viva, intercedendo por nós, fazendo intercessão, mediação entre nós e Deus, entre nós e o Filho, Jesus. Mas a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, um único Salvador. Ninguém mais pode fazer essa ponte entre mim e o meu Deus, entre você e o seu Deus. Não pode. Está escrito lá em Atos 4, verso 11 e 12, assim, ó. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa o quê, queridos? Que sejamos salvos. Tem gente aí que nega a divindade de Jesus, que não acredita que precisa de Jesus para salvação, trair a palavra de Deus.
Alguém quiser rasgar a palavra de Deus e dizer, eu não acredito, pode fazê-lo. Mas a palavra de Deus, a autoridade máxima, está nos dizendo, só existe um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Cristo Jesus, o justo. Apocalipse 3, verso 7 diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele somente é possuidor das chaves do céu, por que não dizer da chave da salvação? Porque ninguém vai ao Pai, como ele mesmo disse, senão através de quem? Dele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que terminar a oração dizendo, Senhor Deus, eu estou orando a Ti, Pai, em nome de Jesus, porque se não for em nome de Jesus, nem adianta orar. Você só vai ao Pai, a tua oração só chega lá, se for através da pessoa de Jesus. Muito bem. O que devo fazer para receber essa salvação que foi tão amorosamente concedida a mim e a você? Responderam-lhe, lá em Atos, quando Pedro estava pregando, falando a respeito de Jesus, o seu poder salvador, os homens ficaram questionando o que é que a gente deve fazer para ser salvo então. E aí eles receberam a seguinte resposta, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lá no Pentecostes fizeram a mesma pergunta, e Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, arrependimento e confissão de pecados é parte desse processo que nos tira da condição de filhos da ira, filhos do pecado, filhos de Satanás, para a condição maravilhosa, perfeita, de filhos de Deus. Então, crer no Senhor Jesus, na sua morte e na cruz do Calvário, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é Deus, é muito importante, é essencial, é sine qua non. E serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, pois, olha Pedro falando aqui, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por que é que eu tenho que carregar esse fardo comigo? Por quê? Por que carregar esse fardo pelo resto da minha vida? Pelos pecados que eu cometi no passado, pelos erros do passado, pelos erros de ontem. Por que caminhar curvado com esse peso terrível nas costas? Por que continuar infeliz? Se o Senhor Deus proveu através de um plano elaborado com o Filho e com o Espírito Santo, tudo o que era preciso para a nossa salvação, por que andar cabisbaixo? O texto que eu usei no início, que diz, o amor lança fora o medo, o comentário desse texto é lindo demais. No comentário bíblico diz assim que esse medo é porque a pessoa que sente está fazendo a associação do seu sofrimento com o juízo. Eu estou sofrendo porque eu pequei. As coisas ruins que estão acontecendo na minha vida é por causa do pecado. Uma expectativa de juízo faz com que o homem viva com medo, sem paz de espírito. Mas a certeza do amor de Deus por nós deve lançar fora o medo. Ora, Deus me ama. Ele tomou as providências no passado, está tomando agora e continuará tomando daqui para frente. A única coisa que ele pede para mim e para você, meu querido amigo, minha querida amiga, a única coisa que ele pede é que estejamos diante da sua presença constantemente. Não precisa mais nada, não. É acordar o dia e entregar a vida ao Senhor Jesus. E já falar para ele o quanto você desconfia de você mesmo. Acorda pela manhã. Senhor, não sou capaz de viver esse dia para a tua glória, se o Senhor não me conceder a unção do teu Espírito. Vai à palavra de Deus e abre. Não precisa ler cansativamente a Bíblia, não. Lê poucos textos bíblicos ali, mas reflete, medita
Se você está fazendo o ano bíblico, vai ler 2, 3 capítulos, diga assim para Deus: Senhor, eu posso passar aqui até no meio de uma genealogia, mas em algum momento, por favor, fala comigo. Em algum verso, Deus vai falar com você. Quando eu estudo a Bíblia, eu tenho uma caneta do meu lado. E eu leio os capítulos da Bíblia esperando o momento que eu sinto que Deus vai falar comigo, está falando. Aí, quando eu sinto que Deus está falando, eu marco ali, escrevo do lado alguma coisa para eu nunca mais esquecer. Naquele dia de leitura, Deus falou comigo e ele disse assim, e assim e assim. Essa relação diária é que vai fazer com que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Então, para que eu e você recebamos essa graça da salvação, esse prêmio maravilhoso, nós precisamos simplesmente dizer: sim, Senhor, eu aceito essa salvação. Em outras palavras, te aceito como meu único Salvador. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, qual é o próximo passo? Aceitá-lo como seu Senhor. Mas até que você entenda como tornar Jesus Senhor da tua vida, ainda nós vamos estudar muitas coisas que vão nos ajudar a fazer de Jesus o nosso Senhor. Aceite primeiro Jesus como seu Salvador e diga para ele: eu quero também que o Senhor seja o meu Senhor, que o Senhor governe a minha vida. Não sei como fazer, Senhor, não sei por onde começar, mas o meu coração é teu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui hoje, nesta tarde de sábado, uma tarde simples, tão gostosa, especial, que você separou para ouvir a palavra de Deus, quantos aqui gostariam de dizer: eu quero essa salvação, não quero ficar fora não, preciso dessa salvação, custe o que custar? Levanta a tua mão física ou põe a mãozinha amarelinha aí na tela, faça como você quiser, mas se manifeste de alguma forma e diga: eu quero, porque eu já disse para o Senhor: meu Deus, não abro mão de estar contigo na glória. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim e quero que ele seja o Senhor da minha vida. Louvado seja o nome de Deus, porque eu estou vendo aqui inúmeras mãozinhas levantadas. Glória a Deus. Não é simples. Por que não é simples? Porque é uma declaração muito importante, que envolve vida e morte. E eu termino dizendo para vocês um texto de Romanos que diz: agora já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ninguém pode mais te acusar, ninguém pode mais passar na tua cara os teus erros do passado, porque hoje você está declarando publicamente aqui diante de todos nós que você aceita o sacrifício de Jesus. Então, o preço que você teria que pagar já foi pago por ele na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, e dê para você a certeza da salvação em Jesus, para que você usufrua de paz de espírito. Amém?